A rejeição, capítulo 2. Rejeição, causas e consequências. No mundo, somos frequentemente rejeitados, a menos que façamos tudo perfeitamente. Como nenhum de nós tem a habilidade de ser perfeito, somos feridos e nos sentimos rejeitados. Mas graças a Deus temos a resposta por meio de Deus e de sua palavra. Jesus o ama e ele nunca o rejeitará. João 3,18. Cura exige tempo e compromisso. Tudo aquilo que Deus dirigiu a fazer, você deve assumir um compromisso de obedecer. Onde quer que Deus lhe diga para se comprometer, é onde você deve estar comprometido. Compromisso é uma das chaves para a vitória e a obediência é o caminho que nos leva à cura. Não, você não tem de viver sob o tormento causado pela rejeição, mas para receber cura, precisa assumir um compromisso com Deus e com a sua palavra. Muitas pessoas, ela fala aqui, né, que às vezes elas só querem ir lá na frente, receber a oração e pronto, estou livre, estou liberto e agora de boa vou viver minha vida. Só que não querem se comprometer com a palavra, em conhecer o que o Senhor diz ao respeito delas, a renovar o entendimento que elas têm. Porque é muito mais fácil, né? Receber a oração, vai em paz, do que eu estar lá todos os dias buscando o Senhor, orando, lendo a palavra, mudando os meus pensamentos. Segurança versus insegurança. Sua segurança não depende dos seus recursos financeiros, do seu trabalho, da sua aparência, de como os outros reagem a você ou como o tratam. Não baseie sua segurança em sua educação, na grife de suas roupas, no carro que dirige ou no tipo de casa em que você mora. Não baseie sua segurança em quem seu cônjuge é, ou se tem ou não tem filhos. Não coloque sua segurança em nada além de Jesus Cristo, e nele somente, pois ele é a rocha sobre a qual você deve se firmar. Tudo mais é areia movediça. E se você baseia sua segurança em algo que você pode perder, então já saiba que a sua segurança ela pode ser abalada a qualquer momento. Por isso que a palavra fala para nós colocarmos a nossa fé em Jesus, porque ele é a rocha que nunca vai ceder. De quem ou de que você depende? O que faz você se sentir confiante? Seu senso pessoal de bem-estar depende daquilo que as pessoas fazem ou dizem? Quando você se sente um pouco inseguro, comece a buscar por alguém que se aproxime e o estabilize para sentir-se seguro novamente. Devemos buscar a estabilidade em Cristo e não em cumprimentos. Custe o que custar. Não sei quanto a você, mas decidi que custe o que custar, serei feliz até que Jesus venha me buscar. Já vivi 5 décadas e gastei boa parte da minha vida sentindo-me miserável. Não pretendo gastar o resto dos meus anos sentindo-me assim. Se você está como eu estava, dependendo de todos para manter-se bem, será miserável assim como eu era. Mas se você se firmar na rocha, descobrirá que Jesus é inabalável. Ele não oscila. Você pode ter um problema, pode acontecer algum problema na sua vida, e você pode ter um problema, contanto que o problema não o tenha. Poderoso, é? Segurança em Cristo. A expressão grega para segurança é estar em pleno controle. Inclui ter pleno domínio, ser forte, governar e estar sem ansiedade, livre de cuidados. Pessoas inseguras são constantemente atormentadas pelo que as outras pessoas pensam. Elas possuem uma raiz de rejeição na vida e frequentemente terminam sendo manipuladas e controladas pelos outros. São pessoas que vivem para agradar as outras, ao invés de seguir a direção do Espírito Santo. Como diz lá, como Paulo disse em Gálatas. Então quer dizer que agora, ao invés de eu fazer a vontade de Deus, eu vou agradar aos homens, só para agradar aos homens. Nós precisamos ser firmes no nosso pensamento, na nossa decisão de agradar a Deus. Porque se a gente tiver um complexo de inferioridade, a gente tem uma raiz de rejeição, a gente vai procurar agradar todo mundo, vamos cair no vício de agradar a todos e vamos deixar a vontade de Deus de lado. E vamos acabar infelizes de todo jeito, né? Porque a pessoa que ela tem uma raiz de rejeição e ela procura ser amada pelos outros, ela tenta agradar todo mundo para ela se sentir amada. Só que no final ela se sente ruim do mesmo jeito, porque ela acaba passando por cima de princípios dela, ela acaba fazendo coisas que ela não queria fazer apenas para agradar e ela continua se sentindo miserável e muitas vezes pior do que estava antes. Então, já que você vai sofrer a rejeição, já que você vai se sentir rejeitado, então se sinta rejeitado fazendo a vontade de Deus, porque o caminho da vontade de Deus, por mais que seja doloroso no começo, ela nos traz cura. A vontade de Deus, eu ouvi certa vez que ela é
ela é amarga no paladar, mas ela é boa aqui no estômago. Enquanto a nossa própria vontade, a vontade da carne, a vontade do mundo, a vontade de Satanás, ela é docinha aqui no paladar, mas ela amarga e vai nos trazer sérios prejuízos. Quando o diabo procura me atormentar, eu gosto de dizer a mim mesma: Joyce, Deus não tomou você acidentalmente, não foi como se ele não tivesse outra opção. Ele olhou ao redor e disse propositadamente: eu quero aquela. Pode ser que alguns dos anjos tenham dito: ô senhor, tem certeza? Deixe-nos ler para o senhor o currículo dela, deixe-nos dar-lhe um breve panorama da vida de Joyce Meyer. Senhor, se está pretendendo formar uma pregadora hoje, talvez seja melhor escolher novamente. Mas o senhor disse: não, eu quero aquela, eu quero a Joyce. Eu acho bem massa que eu vejo uma pregação, tem aquelas cadeiras de The Voice, você aperta a cadeira, vira assim, pronto. E é isso que aconteceu com a gente. A gente apareceu, na verdade o Senhor nos escolheu antes que nós nascêssemos, mas para fazer essa comparação, a gente apareceu, o Senhor já apertou lá e apareceu o nome, né? Acendeu o nome, eu quero você. Eu ouvi uma vez a Ana Paula Valadão dizendo que quando ela era criança, sempre tinha nas aulas de educação física que o professor escolhia duas pessoas que eram bem atletas para escolher o time. E a pessoa começava a escolher: eu quero fulano, eu quero ciclano. E ia escolhendo as pessoas que tinham a maior habilidade para jogar. E as pessoas que não tinham iam ficando deixando de lado. E ela disse que ela sempre gostou muito de cantar, mas ela nunca foi muito boa de bola. Então, ela sempre ficava por último. E ela disse que isso criou dentro dela uma rejeição tão grande, uma ferida dentro dela, porque ficava com aquela sensação: eu não sou escolhida, eu não sou boa. E ela começou a ministrar, ela disse: olha, talvez você não foi escolhido para tantas coisas que você gostaria na sua vida, mas que você sabe de uma coisa, que Jesus te escolheu. Jesus te escolheu, e isso é maravilhoso. E esse amor e essa aceitação cura a nossa alma. O Senhor, o Salmo 27:10 diz: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, contudo o Senhor me acolherá, adotando-me como seu filho. Você compreende isso? Embora minha mãe e meu pai me abandonem, Deus me toma e me adota como sua própria filha. Casos de rejeição. Apenas um pouco de rejeição pode causar uma ferida para a alma que abrirá uma porta. Por meio dessa porta aberta, o diabo pode trazer um espírito de rejeição que governará a vida de uma pessoa. Há muitas poucas pessoas que não são seriamente afetadas pela rejeição quando adultas. Quais são as causas de rejeição? A lista é longa, mas vamos apenas cobrir algumas das causas principais. Gravidez indesejada, aborto desejado e tentado, uma criança nascida com o sexo errado, isto é, pais que desejavam um menino, mas tiveram uma menina ou vice-versa. Uma criança nascida com deficiência, incluindo dificuldades de aprendizagem, problemas físicos, comparações com outro irmão, adoção, abandono, a morte de um ou ambos os pais, abuso físico, verbal, sexual, emocional e privação de amor. Pais com problemas mentais, a criança pode se sentir abandonada. Ser vítima das circunstâncias, incluindo enfermidades crônicas, seguindo o nascimento, o que requer hospitalização prolongada. Rejeição de colegas, conflitos dentro do lar, rejeição no casamento, infidelidade ou divórcio. E a lista por aí vai. Como já declarei anteriormente, a rejeição pode atacar uma pessoa enquanto ainda estiver no ventre materno. Isso pode ocorrer por intermédio de uma concepção indesejada, um aborto desejado ou tentado. Em alguns casos, as sementes de rejeição são plantadas ao nascer, quando pais que desejavam uma menina descobrem que o novo bebê é um garoto ou vice-versa. Uma criança que nasce com algum tipo de deficiência e de inabilidade pode experimentar rejeição, assim como crianças que são comparadas frequentemente com o irmão ou a irmã. Tais comparações podem abrir uma porta para o espírito de rejeição governar a vida das pessoas. A adoção, abandono ou até a morte de um dos pais pode causar rejeição. Como já vimos, David Brainerd, um grande homem de Deus, sentia a obrigação de ser perfeito porque seus pais tinham morrido quando ele ainda era muito novo. Assim, o abuso não é necessariamente a única causa da rejeição, contudo, é a causa principal. Todos os tipos de abuso, incluindo físico, verbal, sexual, emocional e retenção de amor, quando os pais ou os responsáveis não afirmam a criança, não lhe dão o amor que é necessário,
definitivamente plantam sementes de rejeição. 2. Uma mulher, eu que numerei aqui. Uma mulher que trabalhou comigo no ministério me disse que como ela se sentia rejeitada como resultado de seu pai tornar-se mentalmente doente quando ela ainda era uma criança. Ele estava ali fisicamente, mas mentalmente estava ausente. Ele não podia participar de atividades normais da família. Ela disse, eu me lembro de pensar, por que papai não me ama mais? Por que ele não conversa mais comigo? Crianças nem sempre entendem o que está acontecendo e podem considerar situações problemáticas como rejeição. 3. Aí você vê aqui, eu lendo aqui, eu fiquei pensando como situações como essas podem trazer raiz de amargura, causas de rejeição e como isso pode fazer com que as crianças elas vejam coisas naturais, normais, que sejam coisas tipo causas de rejeição, esses problemas assim. E Satanás ele pega todas essas situações para colocar na cabeça da criança. Tá vendo? Você foi rejeitada. O seu pai não fala com você porque não te ama. Às vezes o pai é com problema mental e a criança recebendo toda aquela pilha de Satanás no ouvido. Algumas vezes as crianças são simplesmente vítimas de circunstâncias, tais como um recém-nascido que tem de permanecer no hospital por 2 ou 3 meses antes que os pais poderem levá-lo para casa. Talvez os médicos e enfermeiros sejam incapazes de demonstrar carinho e o bebê se ressente disso. Talvez uma criança tenha nascido no lar onde haja conflitos constantes. À medida que a criança cresce, assume o conflito como sua culpa. Se eu fosse melhor, então mamãe e papai não brigariam tanto. Ainda que o ideal seja que os pais nunca briguem, se você tem uma discussão na frente de seus filhos, certifique-se de que voltará a eles mais tarde com algum tipo de explicação. Assegure-lhes que, embora as pessoas se amem, nem sempre estão em perfeito acordo o tempo todo. Esteja certo de que seus filhos sabem que seus problemas não são culpa deles. Frequentemente, quando há uma série de turbulências no lar, uma criança terminará se sentindo ignorada, porque os pais estão gastando muito tempo lidando com seus próprios problemas, se esquecem de atender às necessidades da criança, e os filhos se sentem rejeitados. Há ainda a rejeição dos colegas. Todos experimentamos rejeição de companheiros de tempos em tempos, em diferentes níveis. Adolescentes enfrentam uma tremenda ansiedade hoje, apenas tentando ser aceitos. Isso pode atingir os filhos em cada estágio de crescimento. Adultos sentem-se isso também. A rejeição de pessoas ao redor ocorre a cada nível. Nós todos necessitamos de aceitação. Tenho sentido certa pressão de outras pessoas, mesmo no ministério. Algumas vezes eu estou entre um grupo de ministros e há algumas pessoas de destaque ali que são bastante conhecidas. Eu posso me sentir rejeitada se eles parecerem não se interessarem em conversar comigo. Muitas pessoas têm a tendência errada de ignorar ou excluir outras pessoas simplesmente porque não estão no mesmo nível de talento, realização ou prestígio. O diabo certamente usa essas oportunidades para lançar um senso de rejeição em alguém que já é inseguro. Não é de admirar que a Bíblia nos diga para não fazer acepção de pessoas. Há também rejeição ligada ao casamento, que inclui divórcio, infidelidade, condições negativas no lar. Tudo isso é uma porta aberta para a rejeição. Talvez você tenha visto fruto de rejeição ou de uma maldição hereditária, e mesmo que tenha odiado os problemas do seu lar durante a infância, tem continuado com o mesmo padrão de comportamento. É necessário dizer que a rejeição pode ser encontrada em qualquer lugar. Resultados da rejeição. Se você tem uma raiz de rejeição ou está em um processo não concluído de cura desse problema, há a probabilidade que aquilo que considera como mais rejeição não seja realmente o caso. Você pode estar sofrendo um tormento desnecessário, o qual se dissipará se você apenas entender que tais sentimentos vêm de uma raiz antiga e de formas antigas de crer. O medo da rejeição nos leva a pensar e a sentir que estamos ainda sendo rejeitados, quando frequentemente não é o caso. Aqui estão os maiores resultados da rejeição: rebelião, ira, amargura, culpa, inferioridade, autoimagem pobre, escapismo, incluindo sonhar acordado, vício em drogas, álcool, televisão e trabalho excessivo, crítica, pobreza, medo de todos os tipos, desesperança, pessoa defensiva, dureza, desconfiança, desrespeito, competição, ciúmes, perfeccionismo, misericórdia e esses outros que você pensou que não está na lista.
A rebelião é uma resposta comum à rejeição. Pessoas foram criadas e destinadas a ser amadas e aceitas. Assim, quando são abusadas e maltratadas, sempre sentem uma ira que se expressa na forma de rebelião. Por causa do abuso que experimentei, constantemente me senti irada. Eu não sei se ela contou no primeiro capítulo, mas ela foi abusada sexualmente pelo pai quando ela era criança. Criança até os 18 anos. Por causa do abuso que experimentei constantemente me sentia irada. Sorria por fora, mas interiormente estava com raiva por ter sido tão maltratada. Eu tinha tomado a decisão, nunca mais seria ferida novamente. Pessoas nunca mais me maltratariam. Fiz alguns votos secretos de que ninguém mais mandaria em mim. Você fez votos secretos após ter sido maltratado? Votos secretos são promessas que fazemos a nós mesmos. Talvez você tenha problemas hoje por causa de promessas que fez a si mesmo, tais como: eu nunca mais confiarei em alguém. Nunca mais permitirei que alguém interfira em minha vida. Nunca mais amarei alguém. Nunca mais me aproximarei de alguém. Nunca mais me machucarei de novo. Você pode estar vivendo sob maldição da ira e do poder dos votos secretos que fez, mas graças a Deus há uma forma de se libertar. Jesus é o caminho, como ele disse a respeito disso mesmo. A verdade da palavra de Deus o tornará livre em cada área. Se você prosseguir em tempo suficiente para renovar sua mente, A verdade da palavra de Deus o tornará livre em cada área, se você prosseguir em tempo suficiente para renovar a sua mente. João 8, 31 e 32 diz: se vocês continuarem em minha palavra, então serão meus discípulos de fato, e conhecerão a verdade, e a verdade os tornará livres. Desenvolvi uma atitude muito amarga, por isso dizia: nunca mais deixarei alguém me dar ordens novamente. Ninguém vai entrar na minha vida e me dizer o que fazer. Como resultado, levei muitos anos para aprender como ser uma esposa submissa, porque encarava uma série de coisas que David fazia como rejeição. Eu entendia seus esforços ao cuidar de mim como tentativa de controlar e interferir na minha vida. Eu tinha medo de confiar. Muitas vezes ele me dizia: Joyce, por que você age como se eu estivesse tentando atacá-la? Por quê? Porque eu já tinha estabelecido em minha mente que todos estavam me atacando. Foi difícil para David durante aqueles dias em que ele tentava me amar, tentava fazer o que o marido deve fazer, dando-me boa orientação, mas ninguém podia me dizer nada. Eu já tinha tomado a decisão de que ninguém me controlaria. Levou tempo, mas a graça de Deus, agora eu sou livre. Porque quando você é ferido e rejeitado, você agora faz todos esses votos secretos e você já fica então na defensiva. Se alguém vai falar: eu quero falar com você, você já se arma. Você faz igual o pavão, se arma logo, porque qualquer coisa que outra pessoa vai falar, você fight back, você revida. A amargura é outro resultado da rejeição, assim como a autopiedade e o escapismo. Pessoas encontram muitas formas de escapar das realidades da vida. Alguns passam muito tempo sendo acordadas, ou vendo televisão, ou série, Netflix, Instagram, redes sociais. Outras alteram seu comportamento com drogas e álcool. Algumas se tornam viciadas em trabalho, mas o escapismo nunca funciona por muito tempo. Outros resultados de rejeição incluem crítica, culpa, inferioridade, autoimagem pobre. Ironicamente, essas atitudes também levam a mais rejeição. A pobreza pode ser resultado da rejeição. Muitas pessoas vivem na pobreza material. Na pobreza material simplesmente porque têm uma imagem pobre de si mesmas. Elas não se sentem dignas de ter alguma coisa, embora Jesus morresse para que pudéssemos prosperar e ter as nossas necessidades supridas. Qualquer tipo de medo é resultado da rejeição, assim como a desesperança e o sentimento excessivo de defesa. Eu era tão defensiva de que se alguém sugerisse que eu falei, eu estava pronta a dizer quão errado estava a meu respeito e como a pessoa me entendera mal. Desconfiança, desrespeito, competição e ciúmes também são resultados destrutivos da rejeição. Como lidamos com todos esses aspectos da rejeição? Frequentemente agimos de forma exagerada por meio do perfeccionismo. Se temos a raiz de rejeição, constantemente tentamos fazer compensações com relação a isso. Se nos sentimos mal interiormente, tentaremos fazer algo exterior para compensar o problema. Esse medo de ser rejeitado leva a um perfeccionismo infrutífero.
Tornamos-nos viciados em trabalho, tentando obter o nosso valor próprio pelo que fazemos. O perfeccionista sente que se ele pudesse fazer tudo perfeitamente, não cometendo erros de forma alguma, então nunca sentirá a dor da rejeição, porque ninguém encontrará um motivo para rejeitá-lo. E é isso aí, pesado, né? Sejam abençoados na prática da palavra.